Está nos acompanhando pelo rádio no 101.7, para você que está pelo YouTube também, pelas redes sociais. É hora de entrevista, de conversa aqui. Hoje, com Luiz Gastão Bittencourt, que é o deputado federal e presidente da FEComércio Ceará. Eu falei o Bittencourt bem afrancesado, né? É Bittencourt mesmo. É a mania de... vamos falar sobre uma programação que movimenta todo o país, encabeçada pelo Sistema Comércio Brasileiro. É a Semana S do Comércio, realizada pela FEComércio Ceará, sindicatos empresariais, SESC, SENAC, começando sexta-feira, dia 16, no Centro de Eventos. Deputado Luiz Gastão, muito bom dia. Bom dia, Nonato, um prazer estar aqui de volta aqui com você. E com o Yuri aqui também, né? Isso, lembrando que você que acompanha, a gente pode fazer indagações pelo nosso chat ou também pelo 981-543814. A Semana S é um evento integrado do setor, é o maior evento do setor. Como é que tem sido a preparação? Olha, tem sido uma preparação muito intensa, todas as nossas equipes, o nosso pretendente Henrique Javier, nossa diretora Débora Sombra, nosso vice-presidente Luiz Fernando tem acompanhado e coordenado todas essas ações. E nós vamos poder trazer, já fazia algum tempo que nós não tínhamos ele aqui junto conosco, uma pessoa que nos acompanha pelo sistema há muitos anos, e que para mim é uma das maiores referências em planejamento e organização do Brasil, que é o Oscar Motomura, que vai estar aqui na sexta-feira falando sobre lideranças e o futuro das organizações. Talvez seja o Amanaquei seja uma das instituições mais antenadas com o mundo e com o que tem acontecido no mundo como um todo. E nós estamos buscando fazer essa palestra a empresários, não só do sistema, mas todos os empresários que têm aí relação com o sistema FEComércio. O sistema FEComércio tem um debate muito forte, principalmente por meio do SESC, sobre alimentação. E, claro, alimentação saudável e democrática. Como é que tem sido o trabalho ao longo do ano em relação a isso? Olha, eu tenho um prazer muito grande de poder falar nesse programa, que é o programa primeiro, que nós sempre tivemos uma preocupação muito grande com a alimentação de todo ser humano e de toda pessoa. Desde o Betinho, quando lançou o Brasil Sem Fome, as campanhas do Brasil Sem Fome, nós lançamos aqui o Amigos do Prato, que se transformou depois no Mesa Brasil e que se transformou num dos maiores programas de banco de alimentos do Brasil e do mundo. E aqui no Ceará não é diferente. Nós temos aí o Mesa Brasil batendo vários recordes. Mas também ampliamos muito o fornecimento de alimentação para os comerciários. Então fomos ampliando os nossos restaurantes, tanto os restaurantes exclusivos para comerciários, mas inovando também e fazendo parcerias com restaurantes para comerciários e também para servidores públicos. E é assim que nós estamos hoje dentro do Cambeba, estamos hoje no TRE, estamos no Ministério Público, estamos no SEBRAE e estamos aí, vamos inaugurar agora também na Secretaria do Sistema Integrado de Segurança Pública e estamos ampliando. Hoje nós fornecemos algo em torno de mais de 20 mil refeições por dia para os comerciários. E implantamos o restaurante em Itapipoca e estamos já esse ano ainda deveremos implantar em Iguatu. E uma coisa nos chamava muito a atenção nesse processo. Você comprava muitos alimentos e a compra de alimentos sempre foi um problema de concorrência, de licitação. Mas nós buscamos fazer uma organização e o credenciamento de cooperativas. E através desses credenciamentos nós estamos comprando através de cooperativas e direto da agricultura familiar. Lançamos esse programa em julho de 2023. Entre julho e dezembro foram algo em torno de 7 milhões de compra direta da agricultura. No ano de 2024, mais de 20 milhões. Já esse ano de 25 recebemos o selo de sustentabilidade, o prêmio de sustentabilidade do SESC Nacional como inovação e sustentabilidade por esse programa, que já está sendo replicado em outras unidades do Brasil. E esse ano deveremos comprar algo em torno de mais de 30 milhões direto da agricultura familiar. Junto com isso, o SENAC também entra dando formação profissional para as cooperativas, para os agricultores, e estamos buscando aí essa parceria que é um ganha-ganha, onde você pode desenvolver o interior, comprar daqueles pequenos produtores e médios produtores que não teriam condição de vender em grande escala, mas muitas vezes ficam com dificuldade de desovar sua própria produção e ter sustentabilidade e ampliação dessas ações. Para o município, né,
para eu ligar aqui. Para o município isso é muito importante, né? Principalmente os municípios menores, porque é justamente o que faz a economia circular, né? Tem a compra e tem o consumo também no comércio, né? E isso gera renda e também emprego para os municípios, né? Sem sombra de dúvida, isso gera renda, gera emprego. Quando você gera renda, eles vão consumir. E eles vão consumir também nas outras atividades do comércio. Então você faz com que haja um ganha-ganha e um crescimento e uma independência e autonomia dessas pessoas. A gente fala da Semana S, só para complementar, Nonato, desculpa. Da Semana S, né, mas o trabalho social do Sistema FEComércio é ao longo do ano todo, né, justamente com a questão das refeições, o trabalho dos atendimentos, questão atendimento médico também. Sem sombra de dúvida, e parcerias. Hoje nós temos parceria com todos os municípios do estado. Nós podemos dizer que somos o único estado que nós atuamos nos 184 municípios do estado, com pelo menos 5 atividades do SESC. E esse ano deveremos chegar a pelo menos 3 atividades do SENAC em todos os 184 municípios. A Semana S, ela realmente é uma culminância de uma ação que ela é perene durante todos os dias da semana. Nós funcionamos às 24 horas do dia em várias atividades de forma diuturna, atuando também com relação à cultura, com relação aos povos originários. Temos aí o evento Povos do Mar, Heranças Nativas, temos as feiras, temos o Mistura buscando fazer a gastronomia. Eu posso dizer que o SENAC tem uma influência muito forte na gastronomia do Ceará nos últimos anos, com a troca de experiência dos chefes, com parcerias com programas como o Fartura e outros eventos, inclusive com vocês aqui da Jangadeiro, onde já fizemos várias parcerias com relação a essa área de gastronomia também. Então, o Sistema FEComércio busca estar interligado e se relacionando com a sociedade como um todo, em todos os seus aspectos, sem deixar de ter a sua máxima, que é a representação das empresas e dos trabalhadores do segmento do comércio de bens, serviços e turismo do Estado. Vamos falar um pouquinho da área política. Nós estamos faltando aí pouco mais de 15 dias para o encerramento da entrega do imposto de renda. E nesse período de declaração, o senhor faz parte da comissão especial para a alteração da legislação do imposto de renda. A proposta de ampliar a faixa de isenção, eu pergunto ao senhor, é viável diante de uma realidade de crescimento dos gastos públicos? Como é que são as discussões da comissão nesse sentido? Nonato, ela é viável e necessária. Eu acho que você tem que ter realmente, eu acho que em outros países do mundo a participação da tributação sobre renda é muito maior do que a do Brasil. Aqui no Brasil nós temos, infelizmente, uma tributação sobre o consumo mais alta do que a tributação sobre a renda. Eu fiz parte do grupo de trabalho que trabalhou na regulamentação da reforma tributária e estou fazendo parte agora também da Comissão do Imposto de Renda. E há uma interligação. Eu acho que nós temos que entender de que o país é um só, mas a política e as ações econômicas elas devem ser melhores organizadas. E há uma emenda que eu próprio apresentei quando discutimos a tributação sobre o consumo, que são dos setores que têm grande indução de mão de obra e que o custo da sua mão de obra no segmento é superior a 30%, 40% em relação ao faturamento, demonstrando que o peso da mão de obra para esse setor é muito grande, então que nós deveríamos ter um desconto do imposto sobre tributação. E aí o ministro Haddad, naquele momento, colocou de que isso era para ser discutido na reforma sobre renda e não sobre tributo. Só que no projeto que o governo mandou, ele não citou esse assunto. Mas eu já conversei com o relator, com o Arthur Lira, nós já tivemos a reunião de instalação e eu lembrei para ele desse compromisso. Nós vamos sim buscar meios de buscar ver isso. Agora, o governo precisa entender, e nós precisamos entender que hoje nós vivemos a maior taxa de juros de toda a história. E cada 1% da taxa de juros representa algo em torno de 70 bilhões de custo para o Brasil. E isso é muito em decorrência da desconfiança do mercado, mais da desconfiança até mesmo do que fatores próprios. E algumas ações com relação a qual é a taxa de inflação que nós queremos e qual é a inflação que o país pode suportar, que quem determina isso é o próprio governo e não só a autonomia do Banco Central. Mas nós precisamos ver também de que algumas inflações, em decorrência de quebra de safra e outras, elas não podem ser colocadas no preço da inflação e nós temos que ter essa discussão de forma muito ampla.
Por quê? Porque isso não faz com que as pessoas procurem mais, só que eleva a taxa de juros, e nós estamos vivendo aí os setores produtivos como um todo dentro de uma dificuldade grande de reinvestimento, de assessoramento, e o setor bancário muitas vezes deitado em berço esplêndido, né, sem ter nenhum risco, sem ter nenhuma ação com relação a essas ações. O senhor tem notado se o governo tem dado atenção a isso, essas defesas que o senhor faz? Olha, existe já dentro do Congresso, não só eu, mas vários deputados que têm discutido essas questões. Essa comissão do imposto de renda vai ser um fórum onde nós vamos discutir esses pontos também e mostrarmos com relação a isso. Nós aprovamos um arcabouço fiscal, aonde você precisa dar segurança também para a sociedade de que os gastos públicos têm que ter dentro de um limite. E se você tem esses gastos públicos, você consegue baixar. Imagina que se nós baixarmos 4 pontos percentuais na taxa de juros, nós estamos falando aí que nós vamos estar impactando em praticamente 280 bilhões no orçamento da União. Então isso, às vezes você está gastando 10 bi, 30 bi em situações que não tem retorno, não é um investimento, não há um retorno para a sociedade, mas isso está ocasionando, além desse gasto que o governo está tendo, um gasto ainda maior de juros, por conta desse gasto mal feito, vamos colocar assim. Ok. Um outro debate também se faz em relação, o senhor é o relator da Comissão de Trabalho, sobre o fim da escala 6x1. Em que pé anda a discussão? Nós tivemos a reunião da Comissão do Trabalho com a presença do ministro Luiz Marinho, do nosso presidente Léo Prates e da Érica, que é a presidente da comissão e autora do projeto, e instalamos a primeira reunião. Nós vamos aí agora fazer uma série de... Estou voltando para Brasília ainda hoje. Amanhã vou ter uma reunião com as assessorias para buscar dados e levantamentos de ações. Nós entendemos de que todo trabalhador precisa ter uma relação de escala de trabalho mais justa, mas nós temos que entender também qual é o custo e quem vai pagar essa conta. Porque na hora que você tem uma ampliação, uma diminuição da escala de trabalho, você tem um aumento do custo da folha que já é alto. E aí, como eu falei, se nós tivermos um desconto para as empresas que têm grande indução de mão de obra e contrata pessoas, aí elas poderão pagar melhor os seus trabalhadores e ter uma escala melhor. Uhum. Agora, se não, isso aí vai para o preço. E quem vai pagar isso aí é o consumidor geral. A regulamentação da reforma tributária, nessa discussão, nos mostrou que nós temos muitos incentivos que são dados no Brasil, principalmente a grandes indústrias, mas que quem está pagando a conta é a sociedade como um todo. Se discute muito a questão da tarifação da energia elétrica, mas boa parcela dos valores que nós pagamos na conta de energia elétrica não é para a empresa de transmissão ou para a empresa que administra. Muito dessas tarifas é com relação a impostos, com relação à taxa de iluminação pública, e muitas vezes a sociedade não tem a clareza do que é e que ela está pagando. Então, cada vez mais nós precisamos dar transparência e mostrar para a sociedade qual é o custo real de cada ação e de que cada ação que é feita, como isso vai para a conta das pessoas. E o debate, inclusive, né, como pode movimentar a economia, né? Porque às vezes tem o bloqueio de não querer debater, né, o fim da escala, mas também tem esse outro lado, né, da questão da movimentação da economia, que pode crescer justamente a geração de emprego, né, como o senhor estava falando. Tem uma outra questão, o senhor falou do setor de energia, também que é um gargalo, né, a sua atuação é muito ligada a essa questão do desenvolvimento econômico. Os projetos aí do hidrogênio verde levantaram a questão dos gargalos do setor da energia, né? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Que disseram que o crescimento do Brasil pode ser barrado justamente por essa falta de infraestrutura, né, do setor energético, de segurar. Sobra energia, né, e o Brasil não cresce. Sem dúvida, você tem que não só ver isso, mas nós vamos ter agora, com essa realocação do setor produtivo do Brasil, principalmente da indústria, com relação à energia, nós no Nordeste, principalmente no Ceará, nós temos um patamar de atração de investimentos e manutenção das energias, justamente pela geração de energia. Mas precisamos ampliar nossas linhas de transmissão e fazer com que essa energia gerada possa chegar de forma mais rápida e com menos e mais barata a todos.
Então você precisa ter uma ampliação dessa infraestrutura, principalmente na transmissão dessa energia. Para você que ligou o rádio agora, às 10h47, nós estamos conversando com o presidente da FEComércio Ceará, deputado federal Luiz Gastão Bittencourt, e ele está aprofundando as questões relacionadas exatamente ao setor indústria, comércio, transportes, ao setor cultural também e de alimentação. Eu vou entrar num assunto agora que é de política. A movimentação política tem sido muito intensa nos últimos dias. Anúncio de federações, de fusões partidárias, a Federação do União Brasil com Progressistas, criando a maior bancada do Congresso. No Ceará, a oposição tem mostrado expectativa de fortalecimento com essas mudanças. Até que ponto isso pode mudar o equilíbrio de forças em Brasília? Olha, o Brasília, ela está realmente vivendo essa ebulição e é um ano pré-eleitoral, é onde todos os partidos estão se reorganizando, se preparando para o futuro, para os embates futuros. Mais do que nomes e fortalezas, eu acho que nós temos que discutir projetos. E nós do PSD, através do nosso líder, presidente Kassab, nós temos buscado fazer isso. Além de quadros que têm se filiado ao partido, nós estamos buscando emergir agora para fazer a discussão de um projeto para o país e defendermos esse projeto para o país. Mas claro que o PSD também, como partido que tem se consolidado aqui, para 2026 pretende ganhar maior destaque, inclusive no Ceará com cargos majoritários? Olha, nós aqui estamos na base do governador Eumano, temos o nosso presidente Domingos Filho, que é secretário de Desenvolvimento Econômico, temos uma parceria dentro com o governo e queremos participar da discussão da chapa e de participar da discussão dos projetos para o Ceará. Não tenha dúvida que nós vamos participar dessa discussão da mesma forma que fizemos no município de Fortaleza. Lá atrás, quando eu, inclusive, como presidente do Diretório Municipal de Fortaleza, nós discutimos que queríamos discutir um projeto para Fortaleza e discutir mais do que nomes, nomes que pudessem convergir com um projeto que pudesse integrar. Apoiamos aí o Evandro Leitão, indicamos a Gabriela, que é a vice-prefeita de Fortaleza, e acredito que a população está satisfeita com a mudança que tem sido feita na gestão e a forma que a gente tem buscado fazer com essa parceria. Então essa parceria tende-se a continuar. Mas para isso é óbvio que todos os partidos estão buscando se mobilizar e nós vamos sentar à mesa para discutir. Essa parte da eleição estadual ficará a cargo da condução do nosso presidente Domingos Filho, que é o presidente do partido aqui no estado e tem toda a condição e todo o aval nosso para levar essa discussão à frente. Eu vou voltar aqui para o Ceará, aliás para Brasília. Tem muitos nomes aí de PT e de partidos aliados especulando sobre candidaturas ao Senado. O senhor tem alguma preferência ou o seu nome também estaria em meio a esses nomes para senador? O meu nome está à disposição do povo do Ceará para a reeleição como deputado federal, está à disposição do partido. Nós temos nomes dentro do partido que eu reputo que seriam bons nomes, inclusive o próprio nosso presidente Domingos Filho, o próprio deputado Domingos Neto, que eu acho que seriam excelentes nomes para comporem a chapa majoritária, quer como candidato a senador, quer como candidato a vice-governador, mas nós estamos buscando, antes de mais nada, fortalecer o partido. Nós temos um propósito dentro do partido de buscarmos fazer de 4 a 5 deputados federais, ampliarmos a nossa bancada de deputados estaduais, contribuirmos com o partido a nível nacional para fazer com que a gente possa, talvez, né, nós temos hoje o governador Ratinho como nosso pré-candidato a presidente. Tivemos aí na sexta-feira a filiação do governador Eduardo Leite, que é um excelente quadro, que vem também para somar e já se coloca também como pré-candidato do partido à presidência. Nós temos tido uma prática no PSD de a cada 6 meses reunir a bancada federal e reunir o partido para discutir os grandes temas nacionais. Então nós vamos ter em setembro uma reunião de todo o partido para que nós possamos fazer isso. Já fizemos isso no Paraná, já fizemos isso em Sergipe, fizemos no Rio de Janeiro e vamos fazer isso de novo agora em Santa Catarina. O senhor acredita que o PSD, por ser um partido, digamos, mais ao centro, né, consegue participar melhor desses debates, né, justamente fora da polarização? E isso pode ser uma vantagem também para 2026? Olha, eu acho que quando se fala na polarização,
É muito difícil, às vezes, as pessoas entenderem de que a polarização é daquele eu sou de um lado, eu sou do outro. Nós temos a liberdade de apoiar o que é correto, quer de um lado, quer de outro. Nós temos um projeto para o Brasil e para o Ceará, independente se é mais à direita ou se é mais à esquerda. Nós temos uma atuação que nos leva a muitos projetos. Eu diria que, por exemplo, no meu caso, os principais projetos sociais do Estado, as principais bandeiras sociais do Estado, você pode dizer que tem um dedo nosso, quer como deputado, quer como presidente do Sistema Fé Comércio, ou com uma ação de vida permanente. Então, isso agora, isso não quer dizer que nós também não defendamos o direito à propriedade, o direito à vida, a liberdade de opinião e as ações. Então, estar num partido de centro nos dá justamente essa relação e autonomia de quanto partido podemos nos posicionar de forma muito clara para que a população veja de que não é os extremos, não vai chegar a essa conclusão. Nós buscar fazer com que a gestão seja maior marca de eficiência para atender os reclames da população. Aproveitando, né, o Nonato falando de Brasília, né, o senhor deve estar acompanhando também a questão da proposta do aumento no número de deputados, né? Isso. E analistas já avaliam aí do efeito para as assembleias, para as câmaras também, né? Como é que o senhor avalia essa proposta, o momento, né, que está sendo apresentado? Olha, o que acontece, se você for comparar o Brasil com todos os outros países do mundo, em termos de representação, nós temos aí, por exemplo, a relação deputado por habitantes, a do Brasil é muito pequena em relação aos outros. Apesar de muitos deputados, mas nós temos que levar em conta que nós somos um país continental. Então, se você nos comparar com a Alemanha, com Portugal, com outros países, você vai ver que essa relação. E uma preocupação que nós temos no Congresso, que a gente tem que ter muita tranquilidade com isso, é de que os estados não percam a sua representação e não percam a sua voz. Há um equilíbrio no Senado, onde em cada estado, independente do tamanho, você tem 3 senadores. E nunca se falou em diminuir o número de senadores por estado, porque o estado é menor ou porque o estado é maior. Porque se reconhece de que o Senado tem que ter esse papel de regulação. Mas nós precisamos que a Câmara também tenha esse papel. Que a Câmara tenha o papel de falar por todas as ações e que os estados não percam sua representação. Então nós votamos favoráveis a essa questão justamente dentro dessa visão de que o Piauí não pode perder a representatividade do Piauí. O Rio de Janeiro não pode perder a representatividade do Rio de Janeiro. Então você tem que ter as diferenças do Brasil representadas dentro do Congresso e as diferenças políticas de direita, de esquerda, de centro e de pensamentos representadas dentro do Congresso também. Ok, nós estamos aí na conversa com o deputado, falando ainda sobre o número de ampliação. Há algumas resistências no Senado, né? Estão fazendo resistência a isso, à aprovação. Mas eu vou aproveitar e voltar aqui ao tema da Semana S, da Fé Comércio, que é muito interessante. Estava lendo aqui exatamente que bom. A programação e achei realmente fantástico. Para você, ouvinte internauta, a gente vai lembrar, começa dia 17, de 14 às 20 horas, há um credenciamento para participação, é gratuito o acesso, mas mediante inscrição. E com presença de nomes marcantes como Arnaldo Antunes, a Bia Bertrand, também, e nomes da cultura, da gastronomia também, como a Bela Gil. E a Bela Gil também. Muito então, uma oportunidade para realmente ter uma nova circulação pelo centro de eventos de gente depois da Bienal. Agradecer sua vinda aqui e nos deixar sempre as portas abertas para esse convívio bom. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de estar aqui, não só me comunicando com o povo, prestando contas do nosso mandato, do que nós pensamos, do que nós estamos fazendo, quer como deputado, quer como presidente do Sistema Fé Comércio, mas é importante e vocês fazem um papel brilhante de jornalismo. Queria aproveitar e parabenizar vocês e a toda a imprensa por todo o apoio que sempre tem nos dado. Um abraço. Vou dizer, Semana S, o S de sucesso para o evento. Muito obrigado, um forte abraço. Um abraço. Agora 10h57.